Então você fala, eu vou agora então tocar violão todos os dias, mas eu pego só dar uma beliscada na corda ali. Não vai adiantar nada, né? Então você tem que compor essas duas coisas, né? Mas é que tem gente que fala isso, não, agora eu vou mudar, né? E faz uma coisa uma vez na vida, muita iniciativa e pouca acabativa. Gente, né? Todo mundo tem uma... A gente pode ter vários nós mesmos no futuro, né? Diversas versões diferentes de nós. Uhum. Cada uma... Pô, essa aqui, a minha versão perfeita, como é que é? Todo mundo sabe, né? Ou pelo menos deveria saber. Mas o difícil é como é que faz pra chegar lá, né? A gente sabe, pô, as coisas que a gente precisa fazer, os hábitos que a gente tem que ter, o que a gente precisa mudar na gente. Mas o difícil é realmente conseguir mudar. Exato. E como que é esse processo? Como é que você enxerga isso? Primeiro que é bem isso mesmo que você falou, né? No momento em que, se você sabe os padrões de uma pessoa, então, por exemplo, a pessoa tem o padrão de ir todos os dias na academia, por exemplo, né? Você sabe que em 6 meses ela vai ter um outro corpo do que ela tem hoje. Então, quando você conhece os padrões cerebrais de um indivíduo, você sabe exatamente, é quase que eu consigo, né, prever o futuro, eu sei o que vai acontecer com ele. É muito mais forte do que o desejo dele. Eu desejo ser sarado. Poxa, você deseja o que você quiser. Mas o desejo, comparado aos padrões cerebrais, ele tem um peso muito inferior. E eu sempre digo isso, a gente não ascende para o patamar dos nossos desejos. Na verdade, a gente despenca para o patamar dos nossos padrões. Então, é meio que essa dinâmica. Se você quer chegar num resultado, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é ter clareza de quais são os padrões que levam ao resultado. Porque a gente pensa só no resultado final. Esse já é o primeiro ponto, né? A gente fala, poxa, eu quero ser, crescer profissionalmente, eu quero ficar rico, eu quero um corpo legal, aquelas metas de final de ano padrão, né, que todo mundo tem. Crescer profissionalmente. Entendo, mas isso é muito abstrato. O cérebro não tem noção do que é crescer profissionalmente. E muitas vezes nem a pessoa. E é louco, porque a gente tem um apego muito maior às coisas negativas. Então o cérebro, ele é assim, né? A gente sabe muito na ponta da língua o que a gente não quer. Então eu não quero esse chefe, eu não quero mais pegar o trânsito, eu não quero isso. A gente sabe direto, fala, pô, o que você não quer? Que a pessoa começa, né, a fazer uma verborragia gigantesca. Tá bom, agora, como é que você gostaria que fosse? Peraí, agora eu preciso pensar, né? Então, a pessoa sabe aonde ela quer chegar de um jeito que é confuso para o cérebro, que o cérebro não entende, crescer profissionalmente, mas que raio que é isso, né? Especialmente, né, do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro não entende esse tipo de dinâmica. E aí ela não consegue decompor de um jeito que fique claro para o cérebro. Então, ela não consegue nem olhar no dia a dia dela se ela está aderente ao que ela quer ou não. Porque ela fala, eu quero crescer profissionalmente, mas eu deixo o meu cérebro solto, porque ele não tem direcionamento. Então, ele fica solto. E o que o cérebro solto faz? Recompensa imediata sempre. Sempre vai ser mais gostoso um Netflix do que uma academia, sempre vai ser mais gostoso ir mais cedo embora do que ficar lá e fazer alguma coisa no trabalho. Então, o cérebro, ele vive o mundo do desejo. Ele se encanta pelo desejo, a gente se motiva. Poxa, fiquei absolutamente motivado com o desejo, porque a motivação ela é isso, é uma antecipação de um prazer futuro, né? O cérebro sente, a dopamina libera, aí você fala, uou e tal. Esse desejo tá ali. Só que ele não necessariamente tem clareza de para onde ir. Então você pega, sei lá, um sabonete faz pressão, para onde ele vai? Para qualquer lado, né? Mas ele não sabe, você gera uma força, mas não tem esse direcionamento. Então esse é o primeiro ponto. É aquele dia que chega à noite e você fala, pô, amanhã eu vou mudar. E aí você começa a imaginar. E realmente você sente uma sensação muito boa, né? Total. Só que no dia seguinte você não muda. E o cérebro, ele é isso, assim, ele se encanta muito fácil com as coisas, né? Você vê um corpo legal, você fala, agora eu vou me inscrever na academia. O cara vai lá e se inscreve na academia e paga a academia, mas não vai, né? Eu compro o livro, cara, o que tem de gente, aluno meu, que fala, não, agora, André, eu vou começar a ler livro. Compra um monte de livro. Cara, o que ele lê? Ele lê provavelmente a capa, né? Que tem absolutamente a mesma estrutura cerebral. Nem dá tempo de mudar de uma pessoa que é mais preguiçosa do que para outra. O cérebro é exatamente o mesmo. Agora, óbvio que tem particularidades e tudo mais, mas estruturalmente é a mesma coisa. A grande diferença inclusive tem uns estudos muito legais, inclusive alguns ficaram famosos, né? Você já viu o teste do marshmallow? Você pega o marshmallow, coloca na frente de uma criança, né? E fala assim, ó, se você comer esse marshmallow, você fica só com ele. Mas se você não comer, quando eu voltar aqui e o marshmallow estiver intacto, eu te dou o segundo, né? Aí a criança fica olhando pro marshmallow. É um teste muito engraçado, assim, é divertido de ver, porque a criança fica olhando pro marshmallow e sofre, enfim. E aí tem umas que começam a comer na beiradinha, assim, sabe, pra fingir que não comeu, outros lambem, enfim. Então, o que foi legal desse teste, e ele foi replicado algumas vezes já, mas é a dinâmica de mostrar a força de vontade mesmo, né? Porque a criança, ela percebe que ela ia ganhar o dobro. Faz sentido esperar 5, 10 minutos para ter o dobro, né? Muito sentido. Só que aí, algumas não conseguem lidar com o próprio impulso
né? Esse impulso é o lado animal nosso, é o lado racional brigando com o lado animal. É sempre essa dialética, é sempre essa briga, né? Então, as crianças, e o legal desse teste é que foi mapeado esse processo depois. Qual foi o resultado na vida de adultos dessa criança? E foi espetacular, porque as crianças que tinham esse processo de refrear o impulso são crianças que, se você mensurar diversos indicadores de tanto sucesso financeiro, como brigas, como traição, como até prisão, cometer crimes, são crianças que são muito menos propensas a esse tipo de resposta, porque elas têm um controle delas mesmas, frente às outras que acabam tendo muito menos renda, muito mais briga, muito mais divórcio, muito mais... Isso. Então, basicamente, se eu for colocar como um grande ponto que de fato está sob nosso controle, é meio que entrar nesse jogo com o cérebro. Eu entendi que eu tenho esse impulso aqui, eu quero fazer isso. Mas, peraí, tem um outro lado meu aqui, que é o lado racional, que diz que eu não deveria fazer. Se sempre a gente cede para o impulso, a gente está, querendo ou não, treinando o nosso cérebro. Cada coisa que você faz, o cérebro é plástico, né? Quanto mais você repete algo, mais o cérebro aprende aquilo. Então ele aprende a ficar mais procrastinador, ele aprende a ficar mais preguiçoso, ele aprende tudo. Então, se você sempre vai para essa dinâmica de recompensa de curto prazo, automaticamente você fica bom nisso. E o lado racional fica não tão bom. Então esse, eu diria que é o grande estopim, é você conseguir dimensionar que existe uma variável que só a nossa espécie consegue dimensionar, chamada tempo. Você não consegue chegar para um cachorro e falar, eu te dou esse ossinho aqui, mas você não pode comer agora porque a economia vai estar ruim e de repente no próximo ano você não vai ter ossinho, guarda ele. Jamais. Você falou isso, ele já pegou o osso, já está embaixo do sofá comendo, enfim. Então a gente, enquanto espécie, a gente tem essa faculdade mental de conseguir conceber tempo. Só que a gente não usa essa variável a nosso favor. Então é assim, eu posso tomar uma decisão de fazer agora e eu vou ter X de benefício, mas não fazer pode me dar outro benefício. É a dinâmica, só para deixar mais claro, aprender inglês dói, mas não aprender também dói. Qual é a dor que você escolhe? E esse é o grande ponto que para te responder a pergunta, ir na academia dói, mas não ir na academia também dói. Então eu escolho muito mais, quando eu falei de desejo, né, e prazer, eu percebo muito mais qual é o nível de lugar, qual é o máximo que uma pessoa vai atingir na vida dela com base na dor que ela aceita abraçar do que com base no desejo. A pessoa pode desejar o que ela quiser, mas eu sei muito mais onde ela chega com base na dor que ela aceita enfrentar. Então, em saber enfrentar a dor, né, a dinâmica de, cara, eu sei que ir na academia dói, mas é essa a dor que eu quero, porque a de longo prazo eu não quero ter, a de não ir, de ficar sobrepeso, com problema de saúde. Então, basicamente, é essa dinâmica, é essa autorregulação que a gente precisa aprender a desenvolver, porque não se desenvolve sozinho. Sozinho você vai ficando cada vez mais instintivo, né? Você vai fortalecendo o seu instinto. Então esse impulso e esse processo de refrear, inclusive, é o que a gente tem muito como base do ensino dentro do Brain Power. Para uma pessoa que sente que ela treinou o seu cérebro errado a vida inteira, então ela chega lá na idade que ela tem e fala assim, tá assistindo esse podcast e fala assim, pô, eu treinei meu cérebro para não funcionar bem durante a minha vida inteira. Sempre que eu sinto uma vontade de comer um hambúrguer, eu peço. Sempre que eu não quero ir na academia, eu não vou. Ela treinou a vida inteira pra não fazer as coisas. Qual que é o processo se a pessoa ela quer mudar, como que ela deve fazer isso, sabe? Legal. Na real, até essa é a gente tem alguns treinamentos, né? E essa é a maior objeção que as pessoas têm. Porque elas veem o resultado de tantas pessoas. A gente tem milhares de depoimentos, né? Resultados fascinantes que encantam. Mas sempre a pessoa para nisso. Não, funciona para todo mundo. Mas não. Eu sou procrastinador profissional, eu sou o cara da batata frita, isso tudo que você falou aí, né? Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim. Mas o que eu digo, em primeiro lugar, antes de te dar a resposta, é que a pessoa ela foi muito boa para criar um padrão. Ela é boa em criar padrões, ela só criou o padrão errado, né? É basicamente fazer a mesma dinâmica com um novo padrão, o padrão que de fato ela quer. Então ela alocou prazer na coisa errada. Ela precisa porque a gente tem todo o nosso cérebro, ele pode sentir prazer em múltiplas coisas. A gente, de fato, pode recondicionar. Então, você vê que tem gente que tem prazer em ir na academia, tem gente que tem prazer em comer salada, tem gente que tem prazer em ver Netflix, tem gente que tem prazer em comer brigadeiro, enfim. O prazer, o nosso paladar, ele é maleável, né? Inclusive, um bom jeito, as pessoas pensam, mas como assim? O paladar não consegue mudar. Pensa na primeira vez, e já chego na sua resposta, mas a primeira vez que você tomou uma cerveja. Primeira vez que qualquer, né, não faça isso, mas se você desse uma criança, né, para um bebê uma cerveja, ele vai olhar para aquilo, vai colocar na boca e
né? Não é alinhado ao nosso paladar. Só que o que acontece? Conforme esse, óbvio que não o bebê, mas ele vai crescendo, vira adolescente, aí vê o pai tomando a cerveja e falando, nossa, é o melhor momento da semana, né? O primeiro gole é o melhor do mundo, enfim. Tem gente que já tá ouvindo e salivando aí, eu sei, né? Espero você também, né? Enfim, nossa, que delícia, é o melhor momento e tal. Isso vai criando, nesse caso, pressão social, prova social, ou a gente é a gente é social, não tem jeito, né? Então você vai criando e fala, nossa, né? Eu preciso disso. Aí a pessoa começa de fato a sentir prazer em algo que é contra a natureza. O nosso paladar não gosta desse tipo de gosto amargo. Enfim, então a gente realmente consegue recondicionar até o nosso paladar. Que diria da preguicinha e tudo mais. Mas enfim. Então o processo, agora te respondendo, basicamente a gente precisa passar por uma jornada que, em primeiro lugar, é entender como o cérebro funciona. É entender que você não faz as coisas de forma aleatória. Tudo que a gente faz gera algum tipo de padronização. O cérebro está o tempo inteiro tentando padronizar as coisas. Para quê? Economizar energia, para tornar mais simples, mais fluido as coisas, né? Então a gente tem uma frase que eu gosto de Isaiah Berlin, ele fala que entender é perceber padrões. E a gente padroniza tudo, o cérebro fica tentando entender o ambiente. Quando ele entende, ele se acalma. Enquanto ele não entende, ele fica tentando padronizar. É assim que a gente cria um novo hábito, enfim, é a dinâmica do nosso cérebro. Então, ele vai ficar tentando padronizar. Entender como o nosso cérebro faz isso é a primeira etapa. A gente começa ensinando quais são as áreas cerebrais importantes nessa dinâmica de padronização. Uma vez que a gente entende o cérebro, a gente começa a perceber que tudo que a gente faz tem algum tipo de consequência, de curto e longo prazo, que é a pior, porque ela é cumulativa. O cérebro ele vai formando novas conexões conforme a gente estimula, e quanto mais a gente estimula do ponto de vista de estou animado, estou colocando energia, estou colocando constância nisso, mais rápido e mais forte essa nova teia é formada dentro do nosso cérebro. Então a gente vai criando esses novos padrões. Entender é a primeira dinâmica. Depois disso, aí fica muito mais fácil, porque aí você já começa a ver, estou fazendo coisa errada, você já começa a direcionar as suas atividades para incentivar a coisa certa dentro do cérebro, né? Então, é reforçar as atividades que realmente gerem o padrão que de fato você quer. Essa é a primeira parte. Depois, a gente tem que fazer um processo eu chamo isso de recondicionar o mecanismo de recompensa do cérebro. A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que é um mecanismo de recompensa super complexo, mas é a parte mais fascinante, inclusive é a parte essencial para formar hábito, atitudes, nossos comportamentos. Tudo isso é muito como resposta, você meio que padroniza, porque existe uma teoria chamada teoria behaviorista, que quando você faz algo e você de alguma maneira sente um prazer por conta daquilo, né, ou algum tipo de benefício, o cérebro vai querer repetir aquilo. Então, repetir e alocar prazer na coisa certa vai fazer com que você comece a ensinar o seu cérebro que é aquilo a ser repetido. Então, trazer prazer para o prazer do processo certo, pensar na academia não como a dor de curto prazo, e sim olhar para o longo prazo. Um exemplo que fica mais claro, quando você coloca um brigadeiro na boca ou uma cerveja e fala, nossa, é o melhor momento do dia, você está ativando o seu cérebro num nível muito intenso. É muita ativação, né? Você está curtindo, entrando numa vibe. O cérebro é absolutamente explosão lá dentro nesse momento. Então você está ativando muito o cérebro. É um reforço. Esse reforço é o que você quer? Não sei. Se você quer criar esse padrão, tá tudo certo. Se você não quer, tá errado, né? Mas não sou eu que estou dizendo, é a própria pessoa que tem que avaliar, faz sentido o padrão que eu quero? Então, é basicamente entender como recompensar o cérebro de acordo com as atividades certas. E aí a gente começa a não só entender, mas a incentivar as atividades certas. Porque foi o que a gente fez a vida inteira, inconscientemente. Agora a gente faz conscientemente. E aí automaticamente você começa a reverter uma série de padrões que você fala, cara, não faz sentido isso, não faz mais sentido, e você começa a naturalmente não mais querer fazer. E essa que é a parte que eu acho que é mais fascinante, né? Eu vejo os alunos falando, cara, naturalmente eu não quero mais ficar largado no Netflix, ficar largado fazendo nada, babando no sofá. Eu gosto agora de fazer, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de gerar valor. Eu acho a coisa mais fascinante, né? Mas qual o processo exatamente de realocar o prazer nas coisas certas? Como é que a gente pode fazer isso? Tá, é que basicamente depende um pouco de qual é o processo em questão, né? Qual é o hábito que você de fato está buscando atingir. E são muitos hábitos. A gente tem muita... Né? O nosso dia a dia ele é composto por muitas coisas. Escovar o dente, querendo ou não, é um hábito, né? Você criou assim, né? E foi por prazer, você falou, nossa, escovei o dente, agora eu sou um cara muito feliz. Não, ele foi criado com uma constância. Então esse é um exemplo de uma padronização que ela acontece muito mais pela constância. A gente tem que alocar basicamente alguns componentes. Isso é o que permeia todas as mudanças, independente de qual seja. Primeiro é constância. A famosa água mole em pedra dura. Você nunca vai aprender
a tocar violão por uma vez com muita intensidade. Né? Ah, não, agora hoje à tarde eu vou tocar violão e vou sair, né, um cara que toca violão. Então, constância é uma coisa importantíssima, né? A frequência, por isso que a disciplina é muito falada. Você tem que entender que você vai ter que repetir aquilo, muitas vezes, não é uma só. Então, constância é um elemento. Segundo, é a intensidade mesmo. Então, você fala, eu vou agora então tocar violão todos os dias, mas eu pego só dar uma beliscada na corda ali. Não vai adiantar nada, né? Então, você tem que compor essas duas coisas, né? Mas é que tem gente que fala isso, não, agora eu vou mudar, né? E faz uma coisa uma vez na vida, é muita iniciativa e pouca acabativa. Então, constância, frequência e existe um elemento interno também, porque esses dois são externos. Né? É assim, eu vou fazer sempre e vou fazer com intensidade, beleza. Mas internamente tem que fazer sentido o que você está fazendo. Você tem que sentir prazer naquilo, motivação naquilo, porque aí o cérebro ele vai querer repetir aquilo. A gente tem que perceber sentido, significado, ver lógica e sentir prazer nessa dinâmica. Se a gente juntar essas três coisas, naturalmente a gente começa a criar um novo padrão, a gente começa a padronizar. O difícil é, poxa, como é que eu vou sentir prazer em ir na academia? Como é que eu vou sentir prazer? Né? E aí entra aquela dinâmica de escolher qual é a dor. Eu gosto muito dessa dinâmica. Poxa, você vai ter dor. E eu vejo muito aonde a pessoa chega, muito mais por conta da dor dela. É meio esquisito, né? Falar isso sem contexto para uma pessoa. Faz a lista das dores que você quer na sua vida. É meio esquisito. Mas é mais ou menos isso que a gente tem que ter. É assim, o que eu vou abrir mão? Isso Quais são o os prazeres? autoconhecimento de verdade, né? Total. É realmente entender que não é mais como uma criança que você quer e a coisa chega. Você vai ter que investir, você vai ter que abrir mão. Isso é ser adulto, isso é ser maduro. Né? É uma troca, tudo é troca na vida. Você faz algo e você deixa de fazer outro algo. É essa escolha que a gente vai ter que fazer se a gente quer mudar. Porque a mudança dói, consome. Então é mais ou menos essa dinâmica. É juntar esses três componentes e entender que de fato existem coisas que a gente vai ter que abrir mão como adulto e falar, eu vou trocar, eu vou ter um trade-off aqui de uma coisa pela outra, visando o longo prazo. E outras coisas eu não abro mão, eu quero comer o meu brigadeiro, então come o brigadeiro. A escolha é muito individual, mas algumas coisas a gente de fato tem que fazer esse trade-off, escolher quais são as dores e quais são os prazeres que a gente quer ter na vida, antes de ter, porque na hora ali não dá. Né? Você tá com o brigadeiro na frente ali, você vai comer na hora. Então essa escolha de fato ela é prévia, e isso que a gente não faz.